Olá, você, muito boa tarde. Está no ar o Pauta Aberta desta terça-feira, dia 10 de maio de 2022. Muito obrigado pela sua companhia. Você já sabe, né? Você é meu convidado especial para acompanhar a partir de agora as principais notícias do Brasil e do mundo aqui no nosso Pauta Aberta. Vamos juntos, então, a partir de agora, com os nossos destaques do jornal de hoje. Nos supermercados pelo país, os carrinhos estão a cada dia mais vazios. Uma pesquisa realizada pelo Diese aponta o salário mínimo ideal para que fosse possível garantir o básico para uma família de 4 pessoas deveria ser, por baixo, 5 vezes maior daquele que é pago hoje. E é com um salário mínimo que 34 milhões de trabalhadores brasileiros sobrevivem aqui no nosso país, com os sucessivos aumentos de preços todos os dias. E apesar do menor poder de compra, as vendas no comércio subiram em março. Foi a terceira alta seguida no setor, de acordo com números divulgados hoje pelo IBGE. Já são 76 dias de guerra na Ucrânia, mais de 2 meses e meio. Além dos bombardeios no leste e na siderúrgica de Azovstal, ataques russos ganham força agora em Odessa, às margens do Mar Negro, onde está localizado o maior porto da Ucrânia. O alerta da própria Ucrânia e do Conselho Europeu é para o risco de uma crise global de alimentos. A Ucrânia está entre os principais exportadores de trigo, milho e óleo de girassol. E um engenheiro brasileiro está mais perto de realizar o sonho de viajar ao espaço. Essas e outras notícias você confere a partir de agora aqui no Pauta Aberta, que já está no ar. A situação do trabalhador brasileiro é a pior dos últimos anos. Com a pandemia, o poder de compra diminuiu assustadoramente e o salário não permite a chance dos mais pobres nem de comprar o básico para manter ali o sustento da família. Os números são do Diese, que realiza pesquisas frequentes sobre custo de vida, emprego e desemprego. Quase 34 milhões de brasileiros vivem com apenas um salário mínimo ou menos por mês. Isso representa mais de 1/3 do total da população do país. Um dos reflexos da alta generalizada dos preços é a diminuição do poder de compra. De acordo com o Diese, o valor necessário para suprir as despesas básicas de uma família deveria ser 5 vezes maior que o salário mínimo atual. Com a inflação que ultrapassa os 12%, o brasileiro não consegue pagar todas as contas e muito menos comprar o básico no mercado. Uma pesquisa divulgada nos últimos dias revelou que para manter uma família de 4 pessoas na Grande São Paulo, o salário mínimo deveria ser de pouco mais de R$ 6.754,33. Isso porque a cesta básica de São Paulo é a mais cara do país, R$ 803,99. O trabalhador paulistano, que recebe um salário mínimo, compromete mais de 70% da sua renda só com alimentação. Especialistas afirmam que o poder de compra da população despencou desde o início da pandemia e o cenário econômico não promete mudanças favoráveis tão cedo. É o salário mínimo com o menor poder de compra desde a criação do real. É o brasileiro ganhando cada vez menos, devendo cada vez mais e sem ter o básico para viver com dignidade. É uma situação muito difícil, confirmada aí nos números do Diese, né? E não é de hoje. Isso acontece, infelizmente, com milhões de trabalhadores brasileiros. E na contramão da queda do poder de compra do brasileiro, as vendas do comércio subiram em março, o que representa a terceira alta consecutiva. Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os números apontam que o setor de vendas está 2,6% acima do patamar pré-pandemia. Mesmo assim, ainda se mostra 3,5% abaixo do pico da série, registrado em outubro de 2020. De 10 segmentos pesquisados, 6 continuam abaixo do nível de fevereiro de 2020. As vendas do comércio cresceram 1% em março na comparação com fevereiro, cravando a terceira alta consecutiva, de acordo com o IBGE. Na comparação com março do ano passado, a alta foi de 4%. No acumulado no ano, o comércio registra avanço de 1,3% em volume de vendas. Já o indicador acumulado em 12 meses passou de 1,7% em fevereiro para 1,9% em março.
O resultado surpreende. Uma pesquisa divulgada pela Reuters apontou que as expectativas eram de alta de 0,4% na comparação mensal e de 2,1% sobre um ano antes. Segundo especialistas, os 3 meses de alta consecutiva significam um trimestre forte, embora os crescimentos ainda não sejam iguais em todas as atividades. Regionalmente, as vendas cresceram em 19 das 27 unidades da federação, com destaque para Goiás, Roraima e Pernambuco. No primeiro trimestre, o comércio registrou crescimento de 1,9% frente aos 3 últimos meses de 2021. Já na comparação com os 3 primeiros meses do ano passado, a alta foi de 1,3%. Também o primeiro resultado positivo desde o segundo trimestre de 2021. Na passagem de fevereiro para março, as principais altas foram em equipamentos e material para escritório, informática e comunicação. Livros, jornais e revistas e papelarias também tiveram alta, e outros artigos de uso pessoal e doméstico também receberam esse aumento. Por outro lado, em meio ao impacto da inflação, houve queda nas vendas de supermercados e artigos farmacêuticos. No acumulado no ano, as maiores quedas são nas vendas de eletrodomésticos e de material de construção. E com a alta dos juros e a inflação lá em cima, o poder de compra do consumidor despencou, o que mostra perspectivas nada otimistas para o crescimento da economia em 2022. E olha só que curioso, gente, o setor automobilístico não teve tanta contribuição até o momento para este avanço, de acordo com a pesquisa. Mas, apesar do avanço tímido que teve, registrou em abril o melhor mês do ano. Segundo a Associação de Montadoras, a Anfávia, os resultados seguem bem abaixo do registrado em 2021. De acordo com os dados divulgados hoje, a média diária de vendas foi de 7.750 unidades no mês, uma alta de 0,3% sobre março e o melhor resultado desde dezembro. Frente a abril de 2021, no entanto, as vendas tiveram queda de 15,9%. E na comparação entre quadrimestres, o recuo chegou a 21,4%. O setor sofre há meses com falta de peças e componentes eletrônicos, que tem obrigado empresas como a Volkswagen a conceder férias coletivas em fábricas para ajustes na produção. Já a produção de veículos cresceu 0,4% na passagem de março para abril para 185 mil unidades. O número, no entanto, representa uma queda de 2,9% em relação a um ano antes. Já no acumulado do ano, o recuo foi de 13,6% frente aos primeiros 4 meses de 2021. Segundo o presidente da Anfávia, Márcio de Lima Leite, os resultados de vendas poderiam ser ainda melhores se não fosse a limitação de oferta provocada pela crise dos semicondutores. De acordo com o executivo, apesar da inflação e da alta dos juros, a entidade ainda identifica uma demanda reprimida de clientes particulares e, sobretudo, de locadoras. É curioso, né? Muito usado esse termo aí de demanda represada, né? Mas ao mesmo tempo ocorre essa alta do dólar e essa dificuldade, né, no poder de compra da maioria dos brasileiros. Existe também um pouco de justificativa na queda aí nas vendas também pelo menor poder de compra, evidentemente. E atenção você que é estudante, começaram hoje e vão até o próximo dia 21 as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2022. A inscrição deve ser feita na página do participante do Enem. A taxa para quem não conseguir isenção é de R$ 85,00 e deve ser paga até o dia 27 de maio. Agora, o aluno pode efetuar o pagamento por meio do Pix ou cartão de crédito, além do tradicional boleto bancário. Os alunos que obtiveram o direito de isenção do valor também devem se inscrever para prestar o Enem. Outra novidade é na aplicação da prova. Pela primeira vez, o INEP deve aceitar documentos digitais, mas o candidato deve apresentar o aplicativo oficial. As capturas de tela não serão aceitas. O exame pode ser aplicado na versão impressa ou digital e, em ambas opções, o aluno deve ir até o local da prova, pois não existe a opção de fazer a prova em casa. Como nos últimos anos, o Enem deve ser aplicado em 2 domingos, nos dias 13 e 20 de novembro. Já nas primeiras horas, né, desse prazo aberto para as inscrições, os usuários relataram problemas para fazer a inscrição. A instabilidade no site do INEP durou aproximadamente 1 hora. E reforçando, hein, gente, o prazo para fazer as inscrições vai até 21 de maio. O prazo para fazer o pagamento da taxa aos que não conseguirem a isenção será até 27 de maio, uma semana depois.
E começou esta semana um plano de vacinação, uma nova campanha nas fronteiras do Brasil. O objetivo do Ministério da Saúde é aumentar a cobertura vacinal em 33 cidades brasileiras que ficam em regiões fronteiriças. Apenas 12% delas atingiram a meta de cobertura vacinal contra a pólio e a tríplice viral este ano, e somente 6% a vacina contra a febre amarela. A vacina tríplice viral é para prevenir de sarampo, cachumba e rubéola. Também fazem parte do plano de vacinação as doses contra a poliomielite, febre amarela, Covid-19 e influenza. O plano de ação vacinal vai até 10 de novembro de 2022. A meta, claro, é ampliar expressivamente a imunização nessas regiões de fronteira pelo nosso país. E apesar de a pandemia ainda não ter acabado, o Brasil registrou agora neste comecinho de semana a menor média móvel de mortes por Covid desde abril de 2020. Os números do consórcio de veículos de imprensa mostram que foram 59 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas no Brasil, totalizando 664.248 mortes desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 84, a menor registrada desde 8 de abril de 2020, quando estava em 83 no início da pandemia. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 12%, indicando tendência de estabilidade nos óbitos decorrentes da doença. Vários estados, incluindo Paraná, São Paulo e Maranhão, não tiveram registro de morte em 24 horas. O país também registrou 10.606 novos diagnósticos de Covid-19 em 24 horas. Com isso, a média móvel de casos nos últimos 7 dias foi de 16.219, variação de mais 19% em relação a 2 semanas atrás, quando chegou à faixa dos 12 mil casos diários, nível mais baixo desde os primeiros meses do surto de Covid em 2020. Em seu pior momento, a média móvel superou a marca de 188 mil casos conhecidos diários, no dia 31 de janeiro deste ano. O balanço divulgado pelo consórcio de veículos de imprensa é feito a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. É importante a gente reforçar, né? A pandemia ainda não terminou, gente. Pessoal, e o frio está chegando aí à região sul do Brasil. Se você gosta dos termômetros lá embaixo, pode se planejar para um bom chocolate quente, pode separar os cobertores. A previsão indica temperaturas bem perto de zero e chances de geadas no Paraná. De acordo com o site Clima Tempo, o estado deve ter registro de recorde de frio. Em Curitiba, a mínima deve bater em 5 graus ao longo dessa semana. Vai gelar bastante. As características do outono são redução gradativa das temperaturas diárias, maior incidência de ventos e diminuição da umidade do ar. Com a média das temperaturas variando entre 10 e 28 graus, ninguém esperava o frio que está por vir. Na próxima semana, uma forte onda de frio invade toda a região sul do Brasil. Já nesta sexta-feira, dia 13 de maio, há chance de uma queda de temperatura expressiva que pode provocar geada nas serras gaúcha e catarinense. No fim de semana, uma nova frente fria avança pelo sul do país e provoca chuva intensa por grande parte da região. Essa frente fria deve vir acompanhada de um ciclone extratropical que vai ficar parado por vários dias no oceano e por uma intensa massa de ar polar que vai ser a responsável por derrubar as temperaturas de forma bastante expressiva. O frio mais intenso está previsto a partir do dia 17 de maio, mas principalmente entre os dias 18 e 19. Neste maio, que é tão especial para as mães, voluntárias da ação social da Obra Evangelizar puderam levar amor e aconchego a algumas mamães, muito especial, numa casa de repouso em Curitiba. Depois de 2 anos de contatos apenas distantes por causa da pandemia, dessa vez o encontro foi mais do que especial. Os abraços são de felicidade. Felicidade em rever quem as deixam feliz. Depois de tanto tempo longe, o reencontro, com direito à música. Eu sei que Deus foi que mudou o meu coração. E presentes.
Os encontros aconteciam uma vez por mês. Com a pandemia da Covid-19 foram cancelados. Nesse meio tempo, algumas senhoras da casa de repouso infelizmente se foram. Dona Júlia tem 98 anos, está por aqui há 4 anos. E não esconde em dizer que gosta muito do padre Reginaldo Manzotti. Com o presente na mão, ela se sente realizada. Gosto como pessoa, como bom filho, como tudo. Ali no Guadalupe eu ia muito, fui muito tempo. Depois que eu fui morar mais longe, mas sempre continuei indo. Depois de 2 anos, por conta da pandemia, as voluntárias do setor de ação social da obra Evangelizar retornaram com as visitas aqui na Casa de Repouso Vovó Joana. E já de começo, um café para lá de reforçado. Sandra é uma das voluntárias da obra Evangelizar. Longe das senhoras, se sentia vazia, sensação que foi preenchida com a retomada das visitas. É uma sensação assim de preenchimento do coração da gente, e a gente sabe que elas precisam disso, né? Então não tem como descrever a nossa emoção de estar aqui novamente. Uma tarde animada, que há tempo não acontecia. Jorceli é a fundadora do Lar Vovó Joana e também estava com saudade de ver a casa cheia e alegre. Eu tô feliz, né? A senhora quer que dure quanto tempo? Toda a eternidade. São tantos anos, né, de histórias e elas merecem, né, todo esse carinho que recebem. Muito legal mesmo. Veja no próximo bloco, o Ministério da Saúde está em alerta e monitora a chegada de casos suspeitos de uma hepatite aguda infantil que surgiu com vários registros na Europa, principalmente na Grã-Bretanha, e agora se espalha pelo mundo. Até crianças saudáveis passaram a desenvolver a doença. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Pauta Aberta está de volta para esse segundo bloco. São 5h02 da tarde agora. Falamos ao vivo para todo o Brasil. A você de casa, sempre ligadinho na nossa programação aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pela sua companhia. O sonho de ir ao espaço está mais perto de virar realidade para o engenheiro brasileiro de 28 anos. Ele foi sorteado para participar da missão NS-21 da empresa de exploração espacial Blue Origin, do bilionário Jeff Bezos. Olha só. O engenheiro foi sorteado depois de comprar pela primeira vez uma NFT, a tecnologia que permite o registro de qualquer tipo de arquivo digital. O rapaz investiu R$4 mil em criptomoedas na CSA, Crypto Space Agency, a empresa que desenvolveu produtos para companhias como SpaceX e NASA. Em abril deste ano, a CSA colocou mais de 5 mil NFTs à disposição do público e afirmou que um dos donos teria a chance de viajar para o espaço. No último dia 30, a empresa fez o sorteio que selecionou o brasileiro. Em nota, o engenheiro afirmou que comprou a NFT pensando no potencial de valorização e não imaginava ser sorteado. Victor Espanha deve ser um dos 6 tripulantes contemplados. Também estão escalados para o voo um americano que já integrou missão da New Shepard em dezembro de 2021, uma mulher que deve se tornar a primeira mexicana a ir ao espaço, um empresário e piloto de aviões comerciais e outros 2 investidores. O engenheiro de Belo Horizonte vai se tornar o segundo brasileiro a viajar para o espaço. Antes dele, o ex-ministro Marcos Pontes, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, esteve na Estação Espacial Internacional em 2006. A data da nova viagem ao espaço ainda não foi anunciada pela empresa de turismo espacial, que já realizou mais de 20 viagens ao espaço, mas apenas 4 delas tiveram passageiros. Uma experiência que certamente vai ser incrível, né, para esse engenheiro brasileiro, sortudo também, que ganhou aí o sorteio para encarar essa aventura ao espaço. Hoje a guerra na Ucrânia está completando 76 dias, é uma terça-feira marcada pelo segundo dia seguido de fortes ataques à cidade de Odessa. Não bastaram os 4 mísseis que explodiram em Odessa na manhã de ontem. Já era noite na cidade, uma das mais belas da Ucrânia, e mais mísseis foram disparados. Atingiram um armazém e também um shopping na cidade. O ataque matou ao menos uma pessoa e deixou 5 feridos.
Este começo de semana foi marcado também pela visita do presidente do Conselho Europeu a Odessa. E enquanto visitava a cidade, as sirenes tocaram. Ele, uma autoridade internacional, foi obrigado também a se abrigar das ofensivas vindas das tropas russas. Charles Michel visitou os depósitos de onde escoa parte da produção agrícola ucraniana, lotados, mas que não podem partir. A guerra chegou a um ponto em que os bombardeios de agora e também o bloqueio naval da Marinha Russa no Mar Negro podem dar o pontapé inicial a uma crise global de alimentos. O alerta é da Ucrânia e também do Conselho Europeu. A Ucrânia é um dos principais exportadores de trigo, milho e óleo de girassol. E é em Odessa, agora sob ataques, que está localizado o maior porto do país. Antes do conflito, a Ucrânia costumava exportar 5 bilhões de toneladas por mês. O escoamento agora corresponde a apenas 10% disso. Para o presidente Volodymyr Zelensky, uma nova rota para o escoamento dessa produção já está sendo traçada, com o auxílio da comunidade europeia. No Sudeste, os ataques não param na siderúrgica de Azovstal, onde está concentrada toda a força da resistência na região de Mariupol. Informações que chegaram às autoridades vindas da esposa de um militar apontam que aproximadamente 700 soldados que ainda resistem estariam feridos, abrigados nos túneis e bunkers da usina. Uma estimativa atualizada da prefeitura de Mariupol destaca que 100 civis ainda estariam escondidos e entrincheirados também na usina de Azovstal. De acordo com a ONU, a Organização das Nações Unidas, embora os números oficiais apontem que 3.381 civis ucranianos morreram nesta guerra, os números podem ser aos milhares muito maiores do que os registros oficiais. Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden decidiu reativar uma lei dos tempos da Segunda Guerra Mundial, que agora permite acelerar o envio de armas para os ucranianos. Há 81 anos, a lei criada garantia o envio de armas a quem estava em combate contra a Alemanha nazista. Na época, tropas soviéticas estavam entre as beneficiadas. Informações de agora há pouco do Departamento de Inteligência dos Estados Unidos destacam que Vladimir Putin quer ampliar a guerra para a Moldávia, país que faz fronteira ali pelo sul com a Ucrânia. Já há uma área separatista comandada por russos na Moldávia também. Então essas são informações aí do Departamento de Inteligência dos Estados Unidos. Avril Haines, diretora de inteligência, afirmou no Congresso hoje que provavelmente a Rússia se prepara para uma guerra muito mais prolongada. E hoje a Organização Internacional para as Migrações anunciou que ao menos 8 milhões de ucranianos foram forçados a deixar as próprias casas para escapar dos ataques russos em diferentes pontos do país. São cidadãos que estão na Ucrânia, em outras cidades, em casas de amigos ou parentes. 63% dessas pessoas são mulheres definidas como deslocados internos. Quase a metade dessa população deixou o leste do país. As regiões separatistas de Donetsk e Luhansk, hoje sob fortes ataques das forças russas. Aproximadamente 2.900.000 pessoas estariam neste momento em situação relativamente segura na própria Ucrânia. Ao mês, eram 7.700.000 pessoas na mesma situação. São números que crescem com o avanço da guerra. Outras 5.900.000 pessoas são refugiados, ucranianos que já deixaram o país para procurar abrigo em outras nações distantes das bombas vindas por ordem de Moscou. O levantamento divulgado hoje pela Organização Internacional para as Migrações foi feito até o dia 3 de maio. A gente continua com as notícias internacionais. Vamos para a Grã-Bretanha agora, porque hoje, pela primeira vez, o príncipe Charles substituiu a rainha da Inglaterra, Elizabeth II, numa cerimônia no parlamento britânico. Foi a primeira ausência dela, da rainha Elizabeth, nesta solenidade, em quase 60 anos de reinado. Este ano, o príncipe Charles, que é o primeiro na linha de sucessão ao trono, leu para os deputados e para os lordes no parlamento britânico os projetos de lei que o governo quer aprovar neste ano de 2022. É um discurso escrito por ministros.
Hoje, excepcionalmente, a rainha não participou da cerimônia, o que só aconteceu 2 vezes anteriormente, em 1959 e em 1963, porque Elizabeth II estava grávida. Hoje, ela não participou por problemas de saúde. A rainha acabou de completar 96 anos de idade e pode começar a se ausentar mais das cerimônias, dando mais espaço ao príncipe Charles, que hoje está com 73 anos de idade. Agora eu tenho um convite para você. Venha junto com a TV Evangelizar e a Peregrina Brasil, o padre Evandro Landri e a Missão Guadalupe conhecer os lugares onde o grande apóstolo São Paulo percorreu, evangelizando na Turquia e na Grécia. Vão ser 16 dias de espiritualidade com imersão na Bíblia e na cultura destes 2 países. Você vai conhecer Atenas, Hidra, Poros, Égina, Santorini, Corinto, Esmirna, Éfeso. Também vai poder conhecer a Capadócia, a terra de São Jorge, e fazer um incrível passeio de balão. Vai visitar a cidade de Tarso, local onde Paulo nasceu, e termina o roteiro em Istambul, a antiga Constantinopla. Peregrinar nos faz entender melhor as Sagradas Escrituras, afinal, somos todos peregrinos. Peregrinar também é evangelizar, e evangelizar é preciso. Peregrina Brasil e TV Evangelizar, realizar o seu sonho é a nossa missão. Um tipo de hepatite aguda diagnosticada em crianças preocupa a Organização Mundial da Saúde. No Brasil, já foram registrados casos suspeitos da doença. Os primeiros casos de hepatite aguda infantil foram diagnosticados no início de abril na Grã-Bretanha. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, já foram constatados 230 casos. No Brasil, casos suspeitos estão sendo investigados. A hepatite é uma inflamação do fígado que pode ter várias causas, desde uma infecção ou intoxicação por medicamentos ou drogas. De acordo com a OMS, 20 países já confirmaram casos de hepatite aguda em crianças, mas sem nenhuma reação com os vírus já existentes. Um detalhe importante que preocupa é que mesmo crianças saudáveis desenvolveram a doença, o que não é comum. Só para ter uma ideia, a doença atingiu crianças com 1 mês de vida até 16 anos de idade. No Brasil, o Ministério da Saúde está monitorando os casos, que são 2 no Paraná, 6 no Rio de Janeiro, onde um bebê de 8 meses morreu com suspeita da doença, e 7 casos em São Paulo. Especialistas no mundo todo investigam se uma das possíveis causas é a infecção por adenovírus, que ataca especialmente os órgãos respiratórios e digestivos. Especialistas alertam que a única certeza que se tem até agora sobre esse tipo agudo de hepatite é de que ela não tem relação nenhuma com a vacina contra o Covid. É importante que os pais fiquem atentos aos sintomas da doença nas crianças, que são cor amarelada no branco do olho e a urina que fica escura. Se houver qualquer suspeita de hepatite, elas devem ser imediatamente levadas a um serviço de saúde para serem diagnosticadas e tratadas. É importante manter as vacinas das crianças em dia, lembrando que existem 2 tipos de vacina contra a hepatite. A Congregação para as Causas dos Santos no Vaticano acaba de oficializar uma nova data de beatificação da menina Benigna Cardoso da Silva, mais conhecida como a heroína da castidade. O anúncio foi feito durante uma coletiva de imprensa na Igreja Matriz de Santana, em Santana do Cariri, onde a jovem nasceu. A comunidade de Santana do Cariri, no Ceará, está em festa. O pequeno povoado, localizado na região de Juazeiro do Norte, acaba de receber a confirmação da data de beatificação de uma de suas filhas mais conhecidas, a jovem cearense Benigna Cardoso. A serva de Deus, Benigna Cardoso da Silva, será beatificada em uma celebração solene no dia 24 de outubro. Benigna nasceu em Santana do Cariri em 1928. Aos 13 anos de idade, foi assassinada com golpes de facão por Raul Alves, após recusar ter relações sexuais com o criminoso. Por morrer defendendo a própria castidade, a menina passou a ser venerada como mártir. Benigna virou símbolo de resistência contra o feminicídio e a violência sexual contra crianças e adolescentes. Após reconhecer as virtudes heróicas de Benigna, a Congregação para as Causas dos Santos fez um estudo profundo do material coletado na fase diocesana do processo e, em outubro de 2019, recebeu do Papa Francisco autorização para a publicação do decreto de beatificação da menina.
A cerimônia que oficializaria Benigna como beata estava marcada para 2020, mas precisou ser adiada devido à pandemia de coronavírus. A nova data, 24 de outubro, só foi confirmada em fevereiro deste ano. A cerimônia acontece na Praça da Catedral Nossa Senhora da Penha, na localidade de Crato, no Ceará, e será presidida pelo cardeal Marcelo Semeraro, prefeito da Congregação para as Causas dos Santos. Com o título, Benigna se tornará a primeira beata nascida no Ceará e a 4ª mártir do Brasil. Futebol. Ontem teve Avaí e Curitiba em Florianópolis pelo Brasileirão. Veja os gols. No estádio da Ressacada, Curitiba e Avaí fizeram o confronto que fechou a 5ª rodada do Brasileiro 2022. E o jogo terminou com a vitória dos donos da casa. O Coxa saiu na frente com o gol de Igor Paixão, mas Bissoli, de pênalti, empatou para os donos da casa. E Muriqui, também de pênalti, fez o gol que deu a vitória ao Avaí. Placar final, Avaí 2, Curitiba 1. Hoje à noite a bola rola pela Copa do Brasil. Veja os jogos. Às 7 horas da noite, no estádio Independência, o América recebe o CSA. Na primeira partida, em Alagoas, o América venceu por 3-0. Às 8h30 da noite, no estádio dos Pioneiros, em Pato Branco, o Azures, sensação da competição, recebe o Bahia. O primeiro jogo entre as duas equipes terminou empatado em 0-0. E às 9h30 da noite, na Arena da Baixada, o atual vice-campeão da Copa do Brasil, o Atlético Paranaense, recebe o Tocantinópolis. A primeira partida em Tocantinópolis terminou com a vitória do rubro-negro paranaense por 5-2. E depois dessa agenda do futebol, a gente se despede. Um ótimo fim de tarde para você, bom descanso nesse restinho de terça-feira. A gente tem novo encontro marcado para amanhã à tarde aqui no Pauta Aberta. Eu estou esperando você. Tchau, tchau.